Today I'm interviewing world champion Brazilian pro skater Nicole Machado. Now the interview is in Portuguese, but I do have English subtitles burned into the video and other languages subtitles available if you just click the little captions button on YouTube. Enjoy this. It's a very inspirational conversation. Oi, gente. Aqui está o Elton. Estou falando hoje em português. Eu estou aqui falando com a Nicole, que é uma das minhas favoritas patinadoras do mundo agora. Porque ela tem estilo, ela faz truques no street, mas também só no street mesmo, tipo truques de como é que chama? Grinding, sabe? Truques no parque, sabe? De aggressive skating. Mas ela também faz truques de andando na rua, só de patinando, ficar bonito. E do jeito que você fala sobre esporte também eu adoro. Então bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigada por me convidar. É um prazer aqui dar uma palestrinha, conhecer um pouquinho mais sobre você e também a galera me conhecer um pouco mais aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. E é só trocar ideia, né? Melhor coisa é falar sobre patins. Por que você ama patinando? Cara, eu amo patinar simplesmente assim por me dar liberdade, sabe? Eu sinto que eu sou livre pra fazer qualquer coisa. E eu acho que o patins, ele me dá muita autoestima. Então, eu sinto que eu sou alguém. Por mais que eu não tivesse o patins, tipo assim, tudo bem, eu tenho autoestima, legal, sou uma pessoa bacana. Mas parece que o patins, ele me dá uma identidade. Então parece que eu sou a Nicole Machado da patinação, que faz manobra. Então eu sinto que eu não sou uma pessoa normal, sabe? Eu sinto que eu sou uma super heroína, por exemplo. Então o patins, ele me dá uma identidade. Eu me identifico com uma patinadora Nicole, sabe? Então me dá liberdade, eu consigo relaxar. Então patins é muito bom, eu amo patinar por muitos motivos, mas esse é um dos principais, sabe? Eu entendo isso exatamente, porque parece que você é que nem um superhero, sabe? Quando a gente tá com patins, a gente tá voando pelas ruas assim, pulando no ar, parece que nem um poder. É que nem dançando com o mundo. Cada coisa que foi construindo no mundo é um brinquedo pra gente, sabe? A gente Exatamente. tá fazendo arte em todos os lugares. Tipo assim, eu falo muito com os meus amigos patinadores que a gente não tem um corpo normal. Por quê? Porque a gente patina e a gente cai muitas vezes. Só que a gente pensa, se um patinador, uma pessoa que não é atleta, cair da mesma maneira que a gente cai, elas vão se quebrar todinha. Então, tipo, a gente é um super herói, sabe? Porque o nosso corpo é muito forte, simplesmente porque a gente tá patinando, sabe? Eu acredito muito nisso. Não, exatamente. E também ensina a mente a poder ficar pra cima de novo quando a gente cai. Porque isso daqui nem tipo, não sei se a palavra certa em português, um metaphor, sabe, pra vida. Você tenta uma coisa na vida, de vez em quando você cai, se machuca, mas você continua voltando pra cima, sabe? Exato. O ponto não é pra você nunca cair. Se a gente vai tentar viver a nossa vida nunca querendo cair, a gente não vai fazer nada legal, sabe? Tem que isso é parte da viagem. E, tipo, os erros faz a construção da nossa personalidade. Por exemplo, eu, quando não patinava, que não faz muito tempo, eu patino há 5 anos e meio. Antes Só disso, 5 anos. 5 Uau! anos e meio. Tipo, eu não sabia o que é disciplina na prática, sabe? Tudo bem, disciplina é você ter a constância, independente se você tá caindo ou não, mas, tipo, quando eu comecei a patinar, eu coloquei realmente a disciplina na prática. Tipo, eu me tornei uma pessoa muito mais forte colocando em prática. Então, eu realmente acreditei que eu sou uma pessoa disciplinada, que eu sou uma pessoa forte, resiliente, sabe? Então, É. Não o é só uma patinho. palavra num livro, disciplina. Nós está vivendo isso. Exatamente. Então, a cada tentativa faz a gente ter mais vontade de tentar de novo a manobra. E, cara, as pessoas também ao nosso redor inspiram muito nesse sentido. De cair, levantar, te motiva, sabe? Exatamente. Agora, como é que é a cena de patinando lá em Brasil? Tem muitas pessoas? E como é que você começou? Porque aqui, por maioria da minha vida, patinando não era uma grande coisa. Era uma coisa pequena que se você achou, é que nem achando ouro. Sabe? Então, como é que esse esporte chegou a você? Cara, o Brasil, ele tá sendo assim o point agora da patinação. Tá crescendo
muitas pessoas, muitos patinadores estão se formando agora, principalmente a nova geração que está vindo, que está arregaçando. Mas vou contar brevemente como eu comecei a patinar. Começou tudo por um motivo meio que ruim. Tipo, as pessoas ficam até de cara por causa disso. Porque quando eu tinha 7, 8 anos, eu tinha muitos problemas de ansiedade. Tipo, eu tava dentro do carro com os meus pais, eu simplesmente, tipo, começava a faltar ar, não conseguia respirar. Parecia que era algo fisiológico mesmo, sabe? Então, eu e meus pais tivemos que buscar ajuda, tipo, de médicos, etc., pra ver o que estava acontecendo comigo. Só que os médicos falaram que não era algo extremo e que não precisava de remédio naquele momento. Então eles falaram, poxa, ela pode praticar algum esporte, tenho certeza que vai ajudar ela nesse sentido de melhorar psicologicamente, com certeza vai ajudar ela. Então eu falei, beleza, vou começar a praticar algum esporte que eu gosto, né? E daí eu tinha um patins guardadinho no meu guarda-roupa. E, tipo, eu não usava muito ele. Eu tinha simplesmente por ter, sabe? Meus pais me deram de presente. Só que não era algo que eu realmente era fissurada. Só que depois que eu coloquei o patins no pé, eu comecei a me divertir, comecei a espairecer a minha mente. Toda criança é muito curiosa. Queria pesquisar na internet patins em Florianópolis, que é a cidade que eu moro aqui no Brasil. Daí eu coloquei assim na internet para pesquisar mais sobre o tema, tá mais inteirada do que acontece na cena da patinação, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente não é de um tal nicho, por exemplo, eu não sou da patinação, mas eu conheço brevemente o que é um patins. Ah, tem botinha, tem uma roda, tudo bem. Mas quando você começa a pesquisar e entender o que é o patins, você fica tipo, uou, patins é isso, tipo, é algo muito incrível. Tem muitas modalidades, tem tipo patins street, eu nem sabia que o patins tinha como fazer manobra. É, Então, eu me encantei. Daí apareceu os primeiros canais de YouTube. Felipe Zambardino, que é um patinador muito influencer também, um grande amigo meu, patinador de street também. Apareceu o canal dele e apareceu um canal de uma loja, que é Go Roller, que é daqui de Floripa. Eu falei, caraca, mano, tem patins aqui em Florianópolis, sensacional. E daí eu comecei a frequentar a pista de esportes radicais perto da minha casa. Comecei a realmente estar inserida nesse mundo da patinação. Então já era fã do Felipe Zambardino, do meu amigo, treinador, tudo. E também era fã da loja. Então foi aí que eu comecei a entender o que é o patins, a estar mais inserida, conheci os patinadores, me deram muitas dicas também. Daí eu conheci a loja, comprei uma caneleira de proteção, sabe? Que protege o nosso corpo. Cara, aham. tudo começou assim, sabe? E essa loja, eu sinto que não é simplesmente uma loja, sabe? Não é só vender patins, não é só vender proteções. Eles são uma família. Então, eles me acolheram como uma família. E foi aí que eu comecei a realmente evoluir no mundo da patinação. Fiz minhas primeiras manobras. E foi aí que surgiu, sabe? É muita coisa pra falar, mas eu acredito que deu pra entender um Não, pouco. não, eu adorei isso, eu adorei escutando isso, porque, sabe, eu tô patinando por muito tempo e eu adoro vendo a nova geração entrando nessa cultura, nesse esporte, sabe, entendendo como é que é percebido em outros lugares, sabe, e qual que é o ponto, eu sempre estou interessado em saber qual que é o ponto que começa uma pessoa numa coisa, sabe, porque se a gente entende mais sobre esses pontos, a gente pode fazer mais desses pontos acontecer, Exato. e trazer mais pessoas para dentro, entende? Então, eu sempre estou interessado nisso. E agora, você sempre está postando clips de você arrasando. Não parece que é uma coisa que você faz no lado. Isso é o seu focus inteiro? Ou você também está indo para a escola? O que está acontecendo? Qual que é o seu vida agora? Então, eu tô no terceiro ano do ensino médio, tô no último ano da escola, então tô prestes a me formar. E o patins, naturalmente, acabou sendo tudo na minha vida. Tipo, tudo foi muito natural. Comecei a patinar, me divertindo, sem, tipo, nossa, eu quero isso aqui pra ser minha carreira, pra ser meu trabalho. Não, eu nunca pensei nisso. Tudo aconteceu de forma muito natural. Tanto que a loja Go Roller começou a fazer um trabalho naturalmente comigo, de internet, as pessoas começaram a me conhecer. Então, agora eu tô na escola, tô prestes a me formar e eu trabalho com as redes sociais. Tipo, esse é meu principal foco. Mostrar quem eu sou, a patinadora Nicole,
pro mundo, sabe? Porque, como eu falei ali, eu só conheci o patins, do que é o patins de verdade, por causa de uma loja e de um patinador, porque eles postam vídeo na internet. Então, a internet me possibilitou muitas coisas, tanto para começar a patinar, mas também para continuar patinando e fazer com que as pessoas comecem a patinar. Então, o meu trabalho agora é influenciar as pessoas no mundo da patinação, pessoas que não conhecem o patins e saber o que é, sabe? A meta minha e do meu amigo Zamba, que também trabalha com rede social, é furar a bolha, sabe? É chegar nas pessoas que são comuns e saber o que é o patins. Então, esse é o nosso objetivo no mundo da patinação, é trabalhar com a internet e, cara, Adoro isso! Isso que é para ser a missão de todo patinador. Todo sim, patinador tem que pegar essa missão, porque não é só uma coisa de divertir no lado, não. Que nem você falou, ajudou você com a sua mente, com o seu corpo, com a sua alma, sabe? É uma coisa que é bom para você, sabe? Em muitos, muitos jeitos. Então não é só vendendo uma besteira. Não, a gente está exato. vendendo um jeito de viver, um jeito de mover no mundo, mesmo se você não faz manobra, sabe? Só usando patins é bom para um monte de pessoas que tem que usar o corpo mais, sabe? Uau, isso faz eu tanto feliz escutar isso. Sim, Que você tem uma turma lá, que vocês estão trabalhando em pegando as pessoas normais para entender o que é essa coisa. Porque, que nem você falou, quando você começou, você já tinha uma ideia de que eram patins, mas aí você pesquisou e viu ainda mais. Então, aqui tem minha pergunta. Antes de você pesquisar, você não sabia que patinadores faziam manobra, não é? fazia ideia. Eu só achava que era patinar no reto, sabe? E tem aqueles patins quad, que é o duas rodas na frente e duas rodas atrás. Pra mim era isso. Patins quad e patinar no reto, simplesmente. Uau, mas você sabia o que era o skateboarding? Isso você já sabia na sua mente? O skate normal, né, que tá nas Olimpíadas tudo. É. Isso, sim, eu sempre. É que o skate sempre foi um esporte muito famoso, né? Então, tipo, antes de eu patinar, eu andava de skate, pra tu ter ideia. Só por brincar, sabe? Então, eu sabia Uhum. que o skate fazia manobras, tipo, descia rampa, porque tem aqueles videogame de skate. Então, a gente sabe mais ou menos o que é o skate, sabe? Agora, o patins, a gente tem muito mais dificuldade, muito mais difícil o acesso pra saber o que é realmente a patinação. É algo que, tipo, é muito nichado ainda, não é muito povão, não entrou ainda no popular, sabe, a patinação. É. Mas pouco a pouco tá indo agora, por causa de pessoas que nem você, que Exatamente. estão botando, porque também eu gosto como é que você mistura os seus clips. Não são só manobras no skate park, ou manobras na rua, mas você também tá andando e fazendo aqui que chama big wheel skating, sabe? Patinando sem fazer manobra, só, como é que você faz isso em português? Fazendo só, Patinação urbana. como é que fala? Patinação urbana. Urbana, urbana, exatamente. Isso também eu acho que é um lado que a gente não explorou bastante. O lado de patinando de manobra não fez tudo que pode fazer no lado de urbana assim. Porque isso é uma coisa que é muito mais fácil para entender também para a pessoa comum, para como se fosse o primeiro passo. Ah, ok, tá vendo isso daí? Aí Sim. depois vem pro skate park, entende? É um bom começo nesse passeio. E aqui teve um outro dia que eles têm uma coisa aqui em Los Angeles, toda quinta-feira, que eles pegam umas 200 pessoas assim, que vão assim, patinando urbano assim, mas nenhum deles fazem manobra. São pessoas normais que são doutores ou coisa assim, que só botam patins tradicional e só vão na rua. E outro dia eu fui num deles e foi tão divertido porque eu tô só acostumado a só indo pro skate park, sabe? Sim. Só fazendo as manobras difíceis e grandes com meus amigos, a gente sai. Mas mais que eu tô vendo isso me lembrou que é divertido só patinar. Só indo pela rua também é uma delícia. Exato. Eu acredito que a rua, assim, é uma grande oportunidade pra gente explorar, sabe, os lugares. E pensando, assim, pelo lado financeiro, a patinação urbana dá muito mais dinheiro que a patinação de street. Por que que eu penso isso? Porque quando uma pessoa vai começar a patinar, o que que ela pensa? Primeiro, eu quero aprender a patinar no reto. Ela não vai É. pensar já em fazer uma manobra. Ah, eu quero andar de patins agora pela primeira vez. Vou já fazer manobra. Não, não tem como. Então, a patinação urbana ela é muito mais acessível às pessoas normais, sabe? Então, Uhum.
quando alguém vê os nossos vídeos de patinação urbana apenas patinando no reto, vê aquilo e acha que é possível fazer igual. Então, eu acredito que a patinação urbana é uma boa forma das pessoas conhecerem o patins, sabe? Eu acho também, porque se você pensa em outros esportes, todos eles têm um passo pequeno para entrar, sabe? Exato. Ano passado comecei fazendo snowboarding, sabe? Fala aí, esse chama esse mesmo nome em português? Snowboarding? É, snowboard. Snowboard, ok. E eu já fui 80 dias, então nunca fiz antes, mas eu fui um tantão ano passado. Então consegui chegar bem. Mas o tempo inteiro eu tava só indo na montanha. Eu só fiz um ou dois pulos no final, entende? Então eu tava só começando, só indo pela montanha bem bonito. E aquilo foi uma delícia, porque isso deixou eu entrar sem ter aquele susto de tentando fazer uma coisa enorme. Aí depois que eu fiquei confortável aí, agora eu tô pensando, ok, no próximo inverno, agora é hora para eu ir tentar fazer os truques e as manobras mais grandes. Mas eu teve que começar com outra parte, que foi uma Exatamente. delícia. E eu acho que é muito recente que o nosso lado de patins está sendo, pelo menos pela minha vista, mais aceitando esse mundo de patinando urbano assim, sabe? Sim, Porque em tempos atrás, esse outro tipo de patinando era. é, a gente pensava assim, isso não é legal, não, isso é para pessoas que não têm estilo. Nossa, vamos fazer que manobra, sabe? Sempre era uma separação, assim. Eu acho que essa separação parou o esporte de crescendo no nível que era para ser. Então, por isso que eu tô tão feliz quando vejo as páginas, eu falo, gente, isso que é para ser, sim. sabe? Antigamente. Desculpa, pode falar. Não, você fala. Antigamente, o meu amigo Felipe Zambardino, ele trabalhava em uma loja de patins. Só que ele só era patinador de street, igual a gente, manobra. E daí o chefe dele falou assim: Olha, Felipe, vamos fazer conteúdos de patinação urbana, porque acredito que é uma boa forma de vender bem os patins. É muito mais fácil de vender patins urbano do que patins de street. Daí ele falou: Pô, cara, nada a ver, isso não é pra mim. Pra mim é só manobra. O que você tá falando? Para de falar besteira, sabe? E daí Aham. passou 5 anos, o patinação urbana bombou, estourou, e agora eu e ele vivemos da patinação urbana praticamente, sabe? É isso, cara. Que incrível. E também vocês estão botando bom estilo nele. É, Parece muito melhor do que parecia um tempo atrás. Patinando urbano assim, 20 anos atrás, não era tão lindo não. Sabe? Agora a gente está misturando pessoas que já têm o talento do lado de manobra, quando eles vão fazendo, patinando só na rua assim, no urbano. Patinando urbano? Patins urbano, como é que isso, tá fala? certo. Aham. Ok, urbano, engraçado a palavra. Aqui chama urban skating. Engraçado como é que as palavras são. É, quando pessoas estão indo do lado de manobras para urbano, eles trazem mais coisas, entende? Então agora o lado urbano tá parecendo bem estiloso, Um nível sabe? alto, né? É o nível alto, sim, porque não é só andando, não. É fazendo os slides, assim, como é que vocês pula, vai com um pé, faz o soul, aqui chama o soul set slide, assim, que também o Broskow e os Kelso sempre estão fazendo, sabe? Sim. E eu tô vendo também pessoas misturando os dois. Eu vi pessoas também trazendo os patins urbano para o skate park e Isso. fazendo manobras lá, sabe? Então é uma coisa bonita, Eu misturando acredito estilo. que eu acredito que as pessoas estão abrindo muito a mente agora, sabe, nos dias de hoje. E, É, cara, tipo, eu até falo assim, eu acredito que eu sou muito privilegiada nesse sentido, porque quando eu migrei pro urbano, ficou algo muito acessível e fácil pra mim. Então era só eu fazer, por exemplo, saltos, coisas que eu já faço no street e fazer no urbano. Então eu misturei coisas do urbano junto com o street. Então eu consegui fazer uma personalidade única no mundo da patinação, sabe? Então eu misturei o slide, que são coisas do urbano, junto com as minhas manobras de street. Então consegui firmar assim algo que eu gosto muito de fazer, sabe? uau. Então, me explica aqui como é que é a parte do negócio. Exatamente qual que são os jeitos que você faz dinheiro patinando agora? Então, a patinação urbana é o que realmente está me dando muita visibilidade
Então, eu trabalho com as redes sociais como a minha fonte de renda e tenho a Powerslide como minha patrocinadora. Então, eu sempre estou representando a Powerslide, que é patinação urbana. Tem a Inui também, Inui Protections, que é de proteção, undercover. E Então, você ganha um tanto fixo ou eles te dão 1% dos que você venda? então, por exemplo, eu tenho os meus trabalhos a cumprir. Então, por exemplo, eu tenho tantos vídeos para fazer nesse mês. Eu ganho por cada vídeo, sabe? Então, eu tenho que fazer uma porcentagem de vídeos de trabalho para eu receber tal valor, sabe? Ok. Ok, perfeito. Então, e essa Power Slide, a companhia que tem o USD, o Power Slide de Europa, que também Aham. trabalha lá em Brasil. Tem Ok. a USD, que também é do Street. Eu também sou patinadora de Street representando a USD. Então, eu faço vídeos de YouTube também. E eu quero investir mais nisso. Tipo, já lembrando, eu quero investir mais nesse ponto do YouTube. Tipo, de fazer profiles mesmo. Porque eu sinto falta de vídeos de manobra no YouTube. Igual o Game Theory que você produziu. Eu sempre É. fui muito fã, sabe? Ah, Eu gosto obrigado. muito dessa pegada Hammer, sabe? Eu acho incrível. É. Eu assisto com meu pai no sofá, a gente assim, meu Deus, o cara fez isso, tipo, sabe? Então eu sinto que a gente tá muito focado no Instagram, sabe? Pra trabalhar. Tipo, faz manobra ali no Instagram e tudo mais. Mas eu sinto essa falta no YouTube de ter um filme de patins, de ter uma característica, tudo isso, sabe? E você tem um canal do YouTube? Eu tenho um canal do YouTube, de eu mesma, sozinha, porém eu não posto muito vídeo por lá. Comecei a postar vídeo mais quando eu tava iniciando o mundo da patinação, então eu tenho alguns vídeos de eu aprendendo manobras básicas, tipo 540, 180. Então a minha história também tá lá, porém eu também tenho um canal de YouTube com o meu amigo Felipe Zambardino. Felipe Zambardino e Nicole Machado. Então a gente produz vídeo de urbano pra lá, pra esse canal nosso. Dá dicas também, tipo, como pular de 180. Então a gente dá informação pra galera, mas também traz humor e também traz um pouco do street. Só que a gente faz muito vlog, sabe? Então a gente É. quer também pegar trazer esse flow de filme, de música, de edição pro YouTube. A gente faz muito isso no Instagram, só que no YouTube a gente tá sentindo falta disso. Eu acho também, porque eu acho que o Instagram é bom para crescer rápido e para pegar um monte de pessoas para ver clips mais pequenos, entende? Mas no YouTube, pessoas ainda têm aquela vontade de ver uma coisa que é boa editada para ver um pedaço, para sentar com você no seu mundo. Exato. E agora também a coisa legal que tem muitos jeitos para fazer dinheiro com a nossa arte, sabe? Não é só tendo um patrocinador, sabe? Você pode ter isso, você pode vender camisas, pode ter um canal do YouTube, porque no YouTube também você pode pegar dinheiro só pelas vistas, só por botando clips bons de você patinando e as vistas vão, você pode ganhar dinheiro aí também, sabe? Então, eu adoro vendo que agora o futuro dessa indústria é só todo mundo sendo como se fosse o próprio brand. Sabe? Todo Exato. mundo agora vai ter 10 jeitos de fazer dinheiro e vai só viver a vida. Vive a sua vida, vende coisas e continua vivendo. Vivendo e vendendo, sabe? Um, e tá vivendo de um jeito bom. Você não tá, não é que você tá vendendo cigarro ou uma coisa assim, sabe? Você tá vendendo uma coisa que, se pessoas compram, é bom para eles, É, sabe? É uma coisa que ajuda mesmo. esse, E também eu tô vendo que em Brasil e também em Japão, eu tô vendo, tem um monte de meninas que estão patinando e bom, incrível, né? uau, que é isso? Nunca tinha tantas boas e tantas boas jovens. Tinha Fabiola de Silva, a Martina, e eu acho que umas, talvez, três ou quatro outras. A China. Fallon, a China, talvez, tipo, não é, a lista não era longa, sabe? E elas são ótimas. Mas agora tem um tantão, eu nem consigo contar quem que é quem. Eu tô vendo também até crianças fazendo, crianças com 9 10 anos fazendo True Spin Fish Brain e coisa assim. Eu falo, que é isso? É, é, é... Que legal. Incrível, né? E Legal. eu acredito assim que as redes sociais ampliaram esses horizontes para essas crianças, para essas meninas começarem a patinar e tipo se inserir no mundo da patinação, porque antes a internet não era algo tão forte, né, para o esporte. Então era algo muito nichado, era algo muito limitado
para as pessoas que já eram patinadores. Então, tinha algumas meninas patinando, fazendo história, tinha homens patinando também, fazendo história. Só que, por exemplo, uma criança para começar a patinar e fazer as manobras era algo meio que impossível. Porque, tipo, a internet não era tão forte. Então, pô, uma criança começar a patinar, fazer manobra, eu não quero colocar meu filho nisso, nem vai dar futuro, sabe? É, é. E Mas agora atualmente, você pode falar, ah, não, eu quero ser que nem a Nicole. exato. Agora eles estão tendo uma visão, porque é possível. E atualmente o esporte está sendo algo muito mais visado, né? Até o skate nas Olimpíadas não é algo mais marginalizado. Então acredito que os pais até estão investindo nos filhos para ser atleta, sabe? É, Então, essa nova os atletas geração. do futuro. Oi? Os atletas do futuro. Então essa É, nova geração tá tendo um investimento muito legal dos pais, sabe? Porque por mais que eu também seja essa nova geração, as pessoas mais velhas que patinam comigo falam que era algo impossível de se ver um pai, por exemplo, numa arquibancada, vendo o filho participar de um campeonato. É algo impossível, sabe? E hoje, é. tipo assim, vai filho, acerta essa manobra, sabe? Ah, eu adoro isso, que legal. E os seus pais te apoiam com isso? Totalmente. Meu pai e minha mãe, assim, ó, foi algo primordial para eu começar no esporte, sabe? Eu tenho até uma história engraçada para te contar. Quando eu comecei no mundo da patinação, a entender o que era o patins, etc., eu descobri o que era o patins street, que era para fazer grinds, manobras, que era um patins mais resistente para aguentar os impactos, para o que eu queria fazer. Então eu entendi o que era o patins street. E daí eu falei pro meu pai assim, porque eu tinha um patins fitness, aqueles bem ruizinhos, sabe? Que não eram patins bons, era de tecidinho, bem ruim. E daí eu falei assim pro meu pai, pai, me dá um patins street, por favor. Ele falou, patins street é igual esse patins que você tem, é só tirar o freio e pronto, tirar as rodas no meio, sabe? Então ele achava que o patins urbano era igual ao patins street. Então eu falava, pai, por favor, não é a mesma coisa, é um patins muito mais resistente, cara, vai aguentar muito mais impacto. Então eu acho essa história muito engraçada, assim, porque sempre que eu conto pra alguém que é patinador, acho engraçado, sabe? É, porque a gente tem que explicar. Eu sou patinador, mas não é o que você está pensando. Mais ou menos, mas é diferente, sabe? Sempre tem um Exato. processo de explicando. É. E aos... É. Que bom que eles apoiam você. E os seus pais, eles querem que você faça um outro trabalho quando você fica mais velha? Ou eles acham que... e você também, o que você quer? Você quer fazer outras coisas ou você quer tentar levar esse esporte e o negócio daqui para o próximo nível? Então, os Os meus dois. pais, eles são bem liberais nesse sentido, assim. Eles são. Não é aquelas famílias tradicionais. Você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso aqui, porque você tem que passar. E esse é o padrão, assim, tipo, da sociedade. Você tem que fazer isso para você ter sucesso. Meus pais sempre agiram diferente. Tanto comigo, mas também com as minhas outras irmãs. Eles sempre falaram assim: olha, se você gosta de estudar, siga em frente. Estuda pra caramba, que vai valer a pena. Só que se esse não é o teu flow, se esse não é o que você gosta, e você tem outra coisa que você acredita mais, que vai te fazer mais feliz, você tem que fazer o que vai te fazer mais feliz, sabe? Então eles sempre foram nesse pressuposto. Então, filha, se você realmente gosta da patinação, vai na patinação. Claro que a gente tem que ter outras opções se caso der errado, mas se você acredita tanto nisso, segue nisso. Saiba que você tem que se esforçar tanto pra se dar bem na patinação, sabe? Então eles falaram assim, você faz o que quiser, só que você tem que ser digna disso, você tem que se esforçar pra isso, sabe? Ah, eu E adoro isso. Seus pais parecem ótimos. Isso é o jeito. Que exato, só que não é muito beleza. comum, né? Não é muito comum. Mas são pais de ouro com esse tipo É, de apoio aí, sabe? Porque parece que eles querem o melhor pra você, mas também eles querem que você descubra o seu próprio passo. E e também o exato. mundo agora é muito diferente do que era quando eles eram sua idade. Então as É, oportunidades são muito diferentes. antigamente era só isso, né? Essa era a única opção, estudo e faculdade. Era só essa opção, né, antigamente. E hoje tá ampliando muito mais esses lados. E agora falando da minha parte, né? Eu sempre gostei de estudar, assim. Só que eu sempre fui muito do esporte, desde pequena. A minha aula preferida era educação física.
Então eu ficava muito ansiosa quando era educação física, tipo, bora praticar esporte. Então eu sempre gostei muito de mover o meu corpo. E daí, quando eu entrei no patins, pra mim foi algo surreal. Eu encontrei assim, tipo, nossa, isso aqui pra mim, cara, é genial. Porque os meus pais, eles também sempre foram de se mover, sempre foram do esporte. Eles sempre fizeram academia, sabe? Então eu sempre tinha esse exemplo. Meus pais faziam academia, fazia junto com eles, assim, na brincadeira, quando eu era criança. Então meus pais já eram do esporte. Então, eu acredito que o patins é a minha carreira como eu quero seguir, sabe? Eu quero seguir fazendo o que eu acredito, que é a patinação. O meu sonho é, tipo, estar aposentada fazendo o que eu mais gosto, que é patinar, sabe? Tipo assim, vou aposentar, fiz tudo que eu posso aqui com a patinação, tipo, tá crescendo cada vez mais, e é isso que eu quero seguir, sabe? Fazer Tá bom. dinheiro de todas as formas com patins, por exemplo, produzindo conteúdo para as redes sociais, fazendo propagandas. Eu penso um pouco alto, por exemplo. Eu imagino fazendo uma propaganda, por exemplo, vamos imaginar uma marca famosa. Vamos dar um exemplo, a Gucci, por exemplo. Eu fazendo propaganda de patins com a Gucci. Então é isso que eu quero, sabe? Eu Tipo, posso ver isso, por que não? então eu quero ganhar dinheiro com patins, empreendendo, fazendo camisetas de patins, pro model. É isso que eu acredito, sabe? Eu gosto muito da patinação e eu acho que tem muito potencial. Eu acho também, a gente está só começando, porque tem tantas pessoas no mundo que vão querer patinar. Tantas Exato, pessoas. com É, toda certeza. e também, se é uma coisa que você já está fazendo, por que não continua vendendo e crescendo o esporte, sabe? Porque quando tenho amigos que ficam me perguntando o que eles devem fazer para uma carreira, e se eles não sabem o que eles querem fazer, eu pergunto para eles o que você gosta de fazer no dia normal? O que faz Sim, para divertir? Trabalha nisso. Se você já vai fazer de qualquer jeito, continua fazendo, sabe? É porque aí você tem paixão de entender a indústria. Não é uma coisa que você tenta desligar. Ah, agora não estou trabalhando. A sua vida inteira é um trabalho e uma arte e uma expressão, sabe? E eu acho que isso é uma boa coisa que pessoas podem aprender, que mesmo se uma pessoa está vendo isso aqui, mas não quer ser um patinador profissional, mas se eles têm uma outra coisa que eles gostam de fazer como um consumer, sabe? Se eles compram uma coisa muita, sabe? Trabalha nisso. Por que não? exato. Somente já está dentro da coisa, porque isso que faz uma pessoa ganhar nesse mundo. É se você está totalmente dentro, com seu coração, com a sua mente, com a sua alma, com o seu corpo. Se você está focused aí, é assim que os campeões são feitos, sabe? É, Perfeito. é, ganhando num esporte assim é uma coisa que você faz no lado. É uma Exato. coisa que você faz inteira, com coração e tudo. Tem que estar no momento presente. Se você não tá focado somente naquilo, não vai dar certo. Por exemplo, vou fazer uma manobra super difícil. Só que eu tô pensando em outra coisa. Cara, nem faz a manobra, nem tenta, porque você não tá sentindo o seu corpo, você não tá sentindo que o seu pé tá dobrado. Então, momento presente. E sabe uma coisa que eu queria falar também? Que muitas das vezes os patinadores, eles dentro da patinação eles conseguem ter outras profissões. Começa a É, ser fotógrafo, videomaker. Então, é, eu vejo, por exemplo, você é videomaker. Você, é, tipo, tem o Rashard Johnson, que também é videomaker. Então, é. os patinadores conseguiram muitas formas de se profissionalizar, mesmo não estando com patins. Tipo, às vezes tá com patins filmando um take, assim, tipo, de uma música famosa, sabe? Então, o patins É. dá muitas possibilidades, além de fazer manobras. Exatamente, porque abre a sua mente, porque para sobreviver no mundo de patins, ou só para compartilhar na cultura, você tem que aprender um pouquinho de foto e de vídeo, e de desenhando, e de vendendo, e de falando, e de viajando, e de buscando oportunidades, sabe? Tudo isso são. Eu acho que isso é que nem uma universidade, sabe? Exatamente. De entendendo, porque não tem ninguém falando para você para patinar, não tem ninguém falando vai fazer aquela manobra. É para você achar, sabe? Achar e falar o que eu quero fazer com isso. Isso é a mesma mentalidade de negócio, de crescendo em qualquer business. É a mesma coisa. Quando eu ou o Rashard Johnson fazemos um vídeo, é que nem fazer uma manobra.
sabe? E quando a gente faz um super vídeo, que nem fazendo um hammer, sabe? É a mesma coisa. E sabe uma outra coisa também que eu tô vendo? Tem um monte de patinadores que fazem vídeos que trabalham em Hollywood que eu nem sabia. Mas quando eu começo olhando assim, eu tô vendo, gente, é que nem uma sociedade segreda de pessoas que trabalham aqui, que são patinadores, mas quando a gente vê um ao outro, a gente sabe, ah, você é patinador também? A gente tem uma confiação, assim, ah, nós somos irmãos, Somos amigos? imediatamente. Na verdade é assim, é porque é um envolvimento na cultura que te ensina tudo aplicando. Quem você falou, disciplina, era uma coisa que você escutava antes, mas você viveu com patins, entende? Então, a primeira coisa, criatividade, oportunidade, comunicação, influencing. O que é o influencing? Faz uma coisa que você adora e pega outras pessoas para fazer essa coisa. Isso Exato. é influencing. Isso é uma escola de entendendo. Você não pode influenciar uma pessoa para fazer uma coisa que você não está fazendo, Exatamente. sabe? E a É, patinação, ela te ensina tudo isso, sabe? Eu sinto que, até, tipo, mudando um pouco de assunto, mas ainda na mesma ideia. Eu sinto que antigamente, com a internet que não era tão forte, é, os atletas que tinham patrocínios, eles divulgavam a marca, mas não trabalhavam a personalidade de si mesmo, sabe? Então, tipo assim, tô patinando, tô fazendo umas manobras aqui e pronto, acabou. Essa é a minha divulgação pra marca. Mas atualmente as pessoas, elas estão muito mais completas no sentido de comunicação. Oi, eu sou a Nicole Machado, sou atleta da USD. Então, tipo, as pessoas começaram a trabalhar comunicação, começaram a mostrar os patins, sabe? Mostrando o seu rosto. Então, tudo isso foi desenvolvendo muito legal, de uma forma muito massa. Então, cara, porque, isso é porque, genial. porque é mais do que manobra. É você. E também é boa coisa sobre o que você está falando aí. É porque, mesmo se uma coisa, vamos supor, se talvez a relação com o patrocinador não funciona no futuro, você ainda cresceu a sua marca, de quem que você é, sabe? Aí você não está segurando só para um sponsor ou um outro. Não. Você está crescendo você mesma. Aí na sua levanta no mundo, você está falando, ah, compra isso aqui. Sabe, você está vendendo o que você está vendendo, mas você está indo para cima também. Que nem você falou, no passado, tinha patinadores que filmaram sem parar, sabe, com sangue, sacrificando a vida deles inteiro. Aí se não dá bom com o patrocinador, aí acabou. Aí o brand deles não tem nada que eles podem continuar, porque todos os vídeos estavam com a companhia. Mas agora você tem a sua própria página. Que nem você falou, eu posso ver você fazendo commercials com a Gucci, com a Nike, com todos eles, com a Adidas, e é muito possível. E eu acho que a gente está pouco anos disso, porque, a gente também tem que ter pessoas que trabalham nessas companhias que entendem o que isso é. Então, vamos supor, 5 anos de agora, a pessoa que vai estar em cima de marketing para Gucci vai ser uma pessoa que talvez tem 22 anos agora, sabe? Sim, Então, essa pessoa está aqui. E talvez essa pessoa agora está vendo você no Instagram. Aí daqui a 5 anos, com aquela pessoa pega aquele grande trabalho de sendo a pessoa de marketing para Gucci, eles vão pensar, quem que eu vou chamar? Ah, eu lembro daquela gatinha lá de Brasil que está fazendo aquelas manobras em cima. Vamos pegar ela, entende? Boom. Então, mas sem você botando os clipes agora, ninguém nunca vai saber, exatamente. sabe? Todo mundo sempre está queixando porque ninguém está respeitando o nosso esporte. Não, a gente tem que respeitar nós mesmos. Nós temos que ter orgulho do que a gente faz. Quem se falou, mostrar a sua cara, falar o seu nome, quem que eu sou. Eu estou aqui fazendo isso aqui, eu adoro isso aqui, vem comigo. Ah, isso é. Genial. Sabe uma Gente, coisa assim que aconteceu muito aqui no Brasil? Não pegou muito em outros países. Mas sempre que eu terminava um vídeo, e junto com o meu amigo Felipe Zambardino, a gente fazia um comportamento só do nosso rosto. Então, por exemplo, fazia as manobras e no final fazia assim, ó. Só, tipo assim, era a minha marca registrada. Tudo terminava assim, com o meu ombro. Tipo, simplesmente. Porque era mostrar o rosto Nicole Machado, não é só as manobras. Então, esse é o foco, mostrar a Nicole Machado. Então, passou alguns meses,
todas as patinadoras do Brasil, não todas, né, óbvio, não vamos generalizar, mas muitas patinadoras também começaram a fazer a mesma coisa, o ombrinho. Então, tipo, a gente influenciou para um lado muito massa, sabe? Tá inventando moda mesmo, né? Cara, a gente tem que criar essas coisas, porque se a gente, que somos criadores de conteúdo, somos nesse sentido de criar coisas pro patins, se a gente não ser os embaixadores de coisas criativas, ninguém vai fazer. Então as pessoas vão se influenciar pela gente. Então a gente tem esse papel de começar a criar coisas importantes para patinação. Então, por exemplo, fazer o comportamento começou por mim e outras meninas vão fazer. Daí essas meninas vão fazer outras coisas para patinação que as outras meninas vão ver elas. E assim vai indo, sabe? Você vai ser embaixadora de patinadores aí pro Brasil. Não, isso é o exemplo perfeito. Na verdade, por isso que eu queria fazer entrevista com você. É, é, o jeito que você fala sobre patinando é tão autêntico, é tão tem bom coração quando você está falando, sabe? Você adora. Eu E eu gosto adoro muito. também. E pode ver isso, e você sente isso na câmera, sabe? É muito autêntico, a única palavra que eu posso lembrar agora de português. Mas parece bem, sabe? E faz eu muito feliz para ver, porque eu quero fazer muito mais com o nosso esporte, sabe? Eu tô lançando meu próprio online shop, tô fazendo mais canais, que eu vou estar fazendo mais clips de skating. E eu sempre sabia que alguma vez eu ia voltar para o business de skate e patinando e para tentar trazer o que eu posso trazer, sabe? Então, tô começando agora com essas histórias aí, que nem com você, para reconhecer as pessoas, mas tem muito mais que eu quero fazer, porque é necessário. A cultura é muito bonita, quem você falou, abre mão para muitas outras coisas. Eu não ia estar aqui fazendo vídeos se não fosse para minha vida patinando. Tudo começou Exato. filmando meus amigos patinando, e agora estou aqui em Los Angeles fazendo outras coisas, sabe? Então, quando eu tenho filhos algum dia, eu quero ensinar eles no skate park. Ou no snowboarding. Essa vai ser a nossa escola, viu? A gente vai acordar, a gente vai patinar, a gente vai ir na montanha, a gente vai aprender sobre vida fazendo isso, entende? Sabe uma frase que eu acho genial que você falou no podcast com o Tchanka? Sabe o Tchanka lá, o que você fez Sim. o podcast muito da hora. Eu tava assistindo eu e o Zamba, o Felipe Zambardino. A gente tava assistindo no carro, assim, você falando. E, cara, eu vou te falar, você falou uma frase, assim, ó, muito impactante. Que o meu amigo, ele chorou, ele ficou emocionado, porque ele sentiu a mesma coisa. Que é, tipo, eu vou morrer criando projetos, sabe? Porque ele é na mesma pegada. Ele ama criar projetos, ele, tipo, faz muita coisa aqui no Brasil pra patinação. Então, quando ele ouviu você falar isso, ele começou a chorar. Eu fiquei, Ah, caraca, mano, genial! Tipo, morrer criando projetos. E assim vai indo. Tipo, é uma frase assim, ó, que teve um peso muito foda pra, tipo, pra gente que é criador de conteúdo, pra gente que tá toda hora pensando o que eu vou fazer agora pra postar. Porque não é só patinar, a gente tem que estar toda hora pensando assim, ó, tá, que vídeo que eu vou fazer agora, sabe? Sempre tem que estar com projetos na cabeça. E você dizer isso assim, ó, foi muito importante. Muito importante mesmo. obrigado por contando isso, porque eu sinto isso mesmo no meu coração, sabe? A gente tá aqui. Genial, cara. Muito da hora. Que legal. Eu tô muito excited. Eu sempre falo português com inglês. Tô muito excited para ir para o Brasil de novo nesse Natal, porque faz um tempão que eu não tô lá. Eu acho que eu vou estar lá por umas 3 semanas com a minha família. A gente vai para Belo Horizonte, para São Paulo e para Rio. Onde é que fica Florianópolis? Cara, fica no sul do país. São Paulo fica 8 horas de viagem até Florianópolis. 8 horas de viagem. Ah, então você tá lá embaixo. Lá embaixo. Tem tudo aqui, eu tô lá no finalzinho. Gente. E onde é que ficam as maiores cenas em Brasil? Onde é que tem os patinadores? Tem muitos patinadores na sua cidade ou como é que estão nas outras? Na minha cidade tem muitos patinadores, assim, ó. Toda hora eu tô vendo alguém na pista. Só que São Paulo é o polo. São Paulo é o point, como dizem, né?
É É, tipo assim, tem muitos patinadores de urbano, você vai encontrar assim, ó, você vai estar tomando um cafezinho numa cafeteria e do nada você vai ver um patinador passando. É tipo, muitos que patinadores. legal. Muitos patinadores. E no street, mesma coisa. Tem muitas opções de pista, então, tipo, eu acho que é o lugar perfeito para você visitar. Você vai conhecer muitas pessoas lá, criadores de conteúdo também, lá em São Paulo. Vai ser um lugar bem massa de você visitar. Ah, legal. Eu vou ter que voltar em Brasil mais vezes. Também eu quero talvez achar quando que vai ter um evento lá em 2025 para ir lá para uma grande competição, uma coisa assim, para conhecer mais a turma. Faz tão feliz. Eu adoro essa conversa. Toda vez que eu faço uma entrevista com um patinador, meu coração fica bem feliz. Com Já estou certeza. pensando É de papo ideia. de patinador, cara. Não tem como não fluir essas conversas, sabe? Ai, que legal. Agora, o que que você acha que o mundo de patinando precisa em Brasil? O que que você acha que vai ajudar ele levantar? O que que tá precisando? Eu acredito, cara, eu sempre bato na mesma tecla e, tipo, chega até a ser repetitivo. Redes sociais, internet, você ser alguém como patinador. Não é só manobra. Cria uma identidade, cria um personagem, sabe? Os patinadores, eles precisam ser um personagem. Por exemplo, a Raíssa, sabe a fadinha do skate? Sabe a Ah, fadinha do skate, a Raíssa? Que não? ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas, agora do skate. Ah, Skate. a do skate, do skateboard. Ah, ok, E ok. ela não faz só manobras, ela é alguém, ela é a fadinha. Ela cria uma identidade. Então, muitas meninas que estão na escola, que estão estudando agora, vão ver a Raíssa e vão querer ser igual a ela. Não simplesmente pelo fato de ver as manobras, mas sim porque ela é uma menina legal, uma menina bacana, faz coisas inspiradoras. Então, os patinadores aqui no Brasil, e eles estão seguindo muito isso agora, as redes sociais aqui no Brasil tá muito em alta. Todos os patinadores estão trabalhando com a internet de uma forma muito bacana. Todos estão produzindo conteúdo, estão fazendo vídeos engraçados. Então cada patinador criar uma identidade, sabe? Criar uma personalidade forte e as pessoas se inspirarem por causa disso, não só pelo fato das manobras. E eu acho que agora, assim, no Brasil, assim, ó, tá crescendo muito. Julinha, sabe a Julica? Ana Júlia? Não, Aqui do não sei. Brasil. Ela é incrível. Ela faz, tipo, corkscrew, não sei o quê. Tipo, tem o Danilo Senna, que faz manobras incríveis também. E todos eles estão criando, assim, uma personalidade muito da hora. Que outros adolescentes vão ver eles e vão querer ser igual, sabe? Então não é só manobra. E agora isso tá acontecendo realmente na prática. Uau, então, que tipo de advice? Como é que fala advice em português? É, Advice? advice, te dando, Conselhos? conselhos. Que conselhos que você tem para patinadores em Brasil que querem crescer a personalidade deles? Que pontos que você vai dar para eles para aplicar o que você está fazendo? Eu acredito que é a primeira coisa você saber quem você é. Se você não sabe quem você não vai ter como criar uma personalidade, criar uma identidade. Porque senão vai ser algo falso, uma identidade falsificada. Então você precisa conhecer quem você é, saber, pô, eu sou a Nicole, sou uma menina que gosta de tal coisa, esse é meu objetivo de vida. Pô, legal, encontrei quem eu sou. Agora eu vou transcender, compartilhar quem eu sou pro público, simplesmente ser quem você é. Cara, não adianta, você não pode ser uma pessoa falsa na internet. As pessoas, por mais que as pessoas não saibam que você está sendo uma pessoa falsa, elas vão sentir que você não está sendo quem você é, sabe? Então, se conhece primeiro e simplesmente deixa fluir quem você é, sabe? Eu até compartilho assim uma coisa mais íntima minha. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida mesmo. E Não, mesmo? muito, muito, muito. Então, eu sempre tive vergonha de falar com as pessoas, vergonha de ser quem eu sou. Tipo, fazer gestos de brincadeira, assim, me mover de forma engraçada. Eu tinha medo, sabe? Porque eu achava que as pessoas iam me julgar. Só que eu ainda tô trabalhando isso, não é total, eu não tô 100% curada. Mas, atualmente, eu tô uma pessoa muito mais leve, muito mais solta. Tipo, eu tá assim agora, eu tava com medo, porque eu achava que você ia me julgar.
Só que agora eu tô muito mais de boa. Então, eu tô simplesmente sendo quem eu sou, livre, sendo a Nicole Machado. E as pessoas na internet sentem isso, sabe? Elas vão tipo, pô, a Nicole é mó bacana, cara, ela é mó da hora. Porque eu simplesmente sou a Nicole, sabe? Super ponto. Esse é um ponto que, mesmo se pessoas sabem sobre as técnicas e eles não fazem isso, quem você falou, as pessoas vão sentir, sabe? Porque você pode tentar enganar o povo, mas tem alguma coisa que, quando você é real, tem uma diferente alma sobre o seu contento. Agora, vamos falar. Depois que eles fazem essa parte, ok, Nicole, eu vou ser eu mesmo. E agora o quê? O que que eu vou fazer para crescer o meu brand, a minha página no Instagram como um patinador? Olha, não tem uma receita do bolo pra, por exemplo, crescer no mundo da internet, né? Eu acredito que é até uma questão, tipo, de sorte, porque eu e meu amigo sempre diz que a gente tá a um vídeo de se tornar famoso, sabe? Então não tem uma receita do bolo, é simplesmente você estudar a internet, saber o que está em alta nas redes sociais, tipo, ah, agora isso aqui está em alta, isso aqui é modinha na internet. Eu vou criar um conteúdo dessa modinha junto com a patinação. E você tem que estar sempre atualizado do que está acontecendo no mundo. Se você não está atualizado, você não vai saber o que fazer para se conectar com o público, sabe? Então, sempre estar inserido ali na internet, ver o que está acontecendo, estudar o algoritmo, essas coisas assim, ó, que vai fazer muita diferença. E claro, ver outras pessoas que já são influenciadoras digitais, que trabalham já com isso e se inspirar nelas. Não é imitar, é simplesmente se inspirar, sabe? Eu acredito que isso, mostrar quem você é, mostrar a sua pessoa, e isso dando cada vez mais, pegar vídeos da internet que estão em alta em outros nichos, por exemplo, roupa. Roupa tá na moda agora, tipo assim, essa roupa que tá na moda. Vou tentar juntar o patins com isso, vou colocar essa roupa que tá na moda junto com o meu patins e fazer um vídeo de brincadeira, sabe? É tipo, tá se atualizando o que tá acontecendo com o mundo e colocar isso pro patins. É tipo, não tem uma receita do bolo. Eu tenho uns feelings, sabe? É simplesmente feelings que eu tenho sobre o que tá acontecendo. Não é tipo assim, pra você trabalhar com a internet, pra você fazer isso aqui, você tem que seguir esse passo a passo. Eu acredito que não é isso que acontece. Senão as pessoas vão até ficar frustradas se seguir essa receita do bolo, sabe? É, exatamente, porque também a internet troca e também a situação de cada pessoa é diferente. Depende se eles são uma pessoa que necessitam de pagar por uma casa inteira, ou se são mais jovens, o que estão fazendo, sabe? Então depende. Mas quem você falou, se a gente está vendo o que está funcionando no mundo da internet, a gente aprende porque você pode ser paga com uma pessoa que só tem vistas no vídeos, ou você pode ser paga por sponsors, sabe? Vendendo produtos ou fazendo seu próprio produto, sabe? E talvez os pais que estão vendo isso aqui podem aprender que agora a gente são como se fossem modelos, mas na internet. Porque o único ponto de ter um modelo para Gucci, uma coisa assim, é para falar, olha aqui, olha, esse rosto com esse produto junto vende, entende? Esse é o ponto de ser um modelo, ok? Ou de ser um commercial para Nike ou uma coisa assim, ou até para McDonald's, não importa o que é, ou para Coca-Cola, sabe? O ponto de um comercial ou propaganda é para vender o produto. Basicamente todo mundo para vender alguma coisa, entende? Exato. Mas agora, em vez de gastando US$ 1 milhão numa grande produção, eles, com um commercial, eles pegam 1.000 commercials com um monte de diferente influencers, entende? Exatamente. Então para os pais que estão vendo isso aqui agora, para ver como é que a Nicole está fazendo, sabe? Porque não é só sobre tendo um trabalho. Onde é que está empregada? Ué, você é empregada pro seu talento. Aí você tem clientes, e sabe, essa loja daqui, esse brand daqui, essa coisa dali, depois você tem mais, talvez no futuro lança a sua própria coisa, sabe? Quem sabe, mas não é sobre tendo um trabalho, mas não. Que nem você falou, tem que estudar o que está funcionando agora, e que nem você falou, não para copiar, mas para entender o que está funcionando e o que vai funcionar comigo. Exato. E, tipo, estudar a comunicação. A comunicação é a chave para tudo no mundo. Então, eu Uhum. tive que batalhar muito
como eu me comunicaria com as pessoas para eu conseguir fazer o meu trabalho, para as pessoas me entenderem bem com clareza. Então a comunicação pode mudar tudo. Ao mesmo tempo que ela pode destruir você, a comunicação ela pode, tipo, pô, te ajudar demais, sabe? Então não é só fazer as manobras, você tem que estudar outras coisas em você, você tem que investir em você. Investir na minha comunicação, investir na alimentação, tudo isso vai influenciar muito para eu ser uma boa influenciadora, para eu trabalhar com a internet. E sabe o que eu penso? As marcas, por exemplo, o McDonald's, antigamente, essas marcas famosas, elas não pensavam em pegar pessoas influenciadoras assim para divulgar os produtos. Simplesmente divulgavam a comida. Por exemplo, o McDonald's antigamente só divulgava a batatinha frita, o hambúrguer, sem nenhuma pessoa influenciando ali. Agora com a internet as pessoas estão muito mais conectadas. Então sempre pensam em pegar alguma pessoa que faz uma influência forte no mundo da internet e colocar ela como a cara da marca, sabe? A Raíssa, tipo, ela faz a fadinha do skate, ela faz, tipo, propaganda pra, sei lá, pra Gucci, tipo, tudo, sabe? Não, exatamente. É uma boa oportunidade para esse esporte também, porque não tem muitos grandes patinadores ainda não. Então agora é a hora perfeita para a nova geração para entrar e para crescer. Porque também, talvez daqui a 5 anos, uma coisa assim, talvez nunca, mas o mundo de skateboarding, o que eles chamam skate, também, isso é um outro tema também que eu tô numa briga, mas numa conversa com pessoas aqui, que a gente tem que pegar de volta a nossa palavra de skating, porque eles são skateboarding, sabe? E eles sempre estão chamando o que a gente faz de rollerblading, mas rollerblading é uma marca, que nem USD ou Razors, entende? Então, e eles são skateboarders, aí quando eu boto meus clipes no Instagram, e eles falam, não, você é patinador. E você, não, isso aqui... Porque, mas em inglês, é engraçado porque em inglês eles estão brigando comigo, falando que não, vocês são rollerblading, a gente são skating. Falando, não, nós somos skaters com skates no nosso pé. Vocês são skateboarding, mas eles já pegaram o nome inteiro, mas a gente vai pegar de volta. Isso é uma parte da minha visão long term. Se isso já acontece aí que fala a língua inglesa, imagina aqui no Brasil. Se eu falo skates, meu Deus, as pessoas assim, ó, surtam. Sério. A gente vai reclamar o nosso nome. A gente vai ficar em cima da montanha assim, o nome é nosso. Não, mas Uau. Eu tô com muita energia dessa conversa. É que tem tanta coisa pra falar que, tipo, a gente nem sabe... Tá, agora eu vou falar sobre o quê? Porque é muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Não, eu tô só sentindo aqui feliz por essa conversa, porque é uma boa coisa. Eu acho que quando as pessoas não têm boas coisas assim na vida deles, é muito mais fácil para fazer coisas mal. Sim. Sabe? Mas o mais boas coisas que a gente tem na nossa vida, a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa mal que machuca outras pessoas, entende? O mundo inteiro tá aqui errando quando a gente podia só estar patinando. Exatamente. Tem uma história muito bacana do meu amigo Felipe, que é muito massa, assim, que tipo, ele fala assim, o patins salvou a minha vida. Por quê? Ele patinava na adolescência, quando tipo, tinha 15, 16 anos, patins de street já. E os amigos dele também patinavam, sabe? Patinava, fazia manobra, só que a vida deles não era só o patins, era outras coisas também. Por exemplo, sei lá, empinar a moto, sabe? O grau, não sei se você conhece, que é um esporte assim de moto que você empina com a moto, sabe? Tipo, fazer outras coisas, não só o patins, é só um exemplo. E muitas das vezes fazer até coisas erradas, assim, tipo, roubar, essas coisas. Porque ele vivia numa realidade mais difícil, assim, tipo, passando dificuldades, etc. Então o patins sempre foi a salvação dele. Porque quando os amigos dele queriam fazer algo de errado, ele simplesmente queria ver vídeos de patins. Então, tipo, pô, não quero não, tipo, tô de boa, quero ver vídeos de patins. E tipo,
essa é a melhor maneira, tipo, de tirar as pessoas das coisas ruins. Principalmente as crianças que têm uma realidade difícil, que moram na favela, sabe? Tipo, É, elas crescem num ambiente muito difícil. Tipo, de ver pancadaria, grosseria, drogas, essas coisas, assim, sabe? E essa é a única realidade delas. Só que quando elas vê o esporte, é tipo, nossa, o mundo não é só isso que eu vivo. Tem outras coisas legais para se viver, sabe? Então o esporte, ele salva a vida das pessoas. Faz com que as pessoas não façam coisas ruins, sabe? Então o patins, ele salva a vida das pessoas, traz uma personalidade. E, cara, isso é incrível. Tanto que eu tenho um projeto, assim, e não é um projeto oficial, é algo muito natural que vai acontecendo aqui no Brasil, na cidade de Florianópolis. Tem uma pista que foi lançada faz pouco tempo em Florianópolis, que bem na frente dessa pista tem uns prédios que se chama Prédios do Abraão. E lá é um prédio, assim, tipo, de comunidade. As pessoas têm muitas dificuldades lá e não é uma realidade tão fácil, sabe? E, cara, tem crianças incríveis que moram lá dentro. E, tipo, toda vida que eu ia patinar, colocava os patins nos pés, as crianças ficavam sentadas me vendo patinar. E, tipo, pô, muito bacana. Só que elas nunca tinham patins, porque elas não têm condições suficientes para comprar um patins. Então, junto com a Go Roller, que é a loja que eu tô até hoje fazendo parte, a gente conseguiu pegar vários patins de urbano mesmo, tipo fitness, que não é de street, mas foi o que a gente conseguiu em primeira vez. A gente deu esses patins para as crianças e elas começaram a patinar. Então a gente tem um projeto que não é oficial com essas crianças, mas a gente está buscando oficializar isso, buscar mais investimentos para elas, porque, cara, as crianças são o futuro legal. do nosso país, sabe? Então, a gente começou a investir nisso ali com as crianças e foi genial. Elas estão, tipo, fazendo coisas incríveis no patins que, tipo, em um mês de patinação, eles fazem coisas que eu não sei fazer, por exemplo. Porque, tipo, eles têm raça, eles têm vontade. Porque parece que o patins é a única coisa que eles têm. Então, eles colocam toda a energia deles, toda a vontade que eles têm, Ó, simplesmente no patins. Não tem outra possibilidade. Essa é a única oportunidade que eles têm. Então, coloca toda a raça deles no patins. E aí eles fazem coisas incríveis. Tem um menino que se chama. Eu chamo ele de B, que é o Lucas, o nome dele. E em um mês de patinação, 2 meses, ele fez Misty Flip. Sabe o Misty? aham. Ele fez Misty Flip, ele não sabia patinar no reto. Então, cara, a gente assim, ó, foi incrível. Porque essa pista que eu patino várias vezes, que é uma pista muito grande, ela ia ser feita em outro lugar, que era uma parte rica de Florianópolis, que não tinha crianças que estavam precisando assim realmente, sabe? Então, quando os moradores dessa parte assim mais rica falaram que não queria a pista porque falaram que ia ser horrível, que ia ser muito marginalizado, aí eles não fizeram a pista nesse local, fizeram aonde tem a comunidade. E eu falo assim, eu agradeço todos os dias, agradeço muito por essas pessoas falar que não queriam a pista ali, sabe? Então, tipo, foi uma grande oportunidade para essas crianças, assim, ó. É muito incrível. A gente tem até um Instagram agora, que é Crias do Abraão, que é tipo as crianças do Abraão, sabe? E é muito da hora ver. Ai, agora você vai fazer eu chorar no meu podcast. Isso é. Ah, eu adoro isso. Eu adoro. Mais disso. Com O mundo certeza. precisa de muito mais disso. E se pessoas estão vendo essa entrevista agora, como é que eles podem apoiar esse grupo aí que vocês fizeram? Cara, toda ajuda é bem-vinda, não importa assim, a ajuda que seja, por exemplo, com uma meia, você pode ajudar, sabe? Pode enviar para a loja Go Roller equipamentos, patins, proteção. Pode ser o mais usadinho que seja, já vai ajudar muito. Se você é do Brasil, né, se a pessoa que tá vendo é do Brasil e puder doar com patins, doar com alguma proteção que seja, já vai ajudar muito, porque a gente tem atualmente 12 crianças patinando. Muitas crianças patinando e sempre estraga as coisas muito rápido, porque elas estão sempre patinando, caindo, então as coisas não duram tanto, sabe?
Agora a gente conseguiu patins street pra eles. Eles estão conseguindo fazer manobras com patins street. Eu esqueci de falar, que acho muito bacana de dizer. Agora eles conseguiram patins street. Ok, a gente tem que. Ok, a gente vai trazer o máximo atenção para isso. Eu acho que talvez algum dia a gente pode até, não sei com tanto inspiração, mas ver se o governo não tem nenhum programa que eles podem ajudar com coisa assim. Não, não tem. Sim, o meu amigo, que se chama Diego Rachadel, que ele é um grande patinador também, ele trabalha nessa parte mais de leis, de burocrática, assim, né? E ele Aham. tá, tipo, falando com a prefeitura de Florianópolis, com a prefeitura da nossa cidade, em que eu moro, pra buscar algum projeto oficial, sabe? Para as crianças. Então, tipo, realmente ter esse investimento. Então, a gente tá tendo reuniões, tá tendo tudo isso pra conseguir realmente um apoio oficial, sabe? Só que sempre, por exemplo, quando tem alguma reunião que eles precisam fazer com o Diego Rachadel, acaba adiando, não faz a reunião. Então a prefeitura é algo um pouco complicado, sabe? O governo. Sempre vai mais Mas devagar, mas que é bom muito que mais vocês devagar. estão pelo menos já começando essa conversa. Mas Exato. até lá não esperam para eles. Vocês já estão fazendo o que eles podem fazer. Sim. Isso tocou meu coração mesmo. E tipo, eu falo que eles me ajudaram muito nos meus treinos, sabe? É, Porque, cara, sabe o que eu penso? Pô, se porque eles estão há um mês patinando e estão se jogando na patinação, por que que eu, que tenho mais experiência, eu também não posso me jogar igual eles, sabe? Então eles acabam me dando coragem pra eu fazer minhas manobras. E isso é muito incrível. que legal. Ai, não, eu tô tão feliz. Eu sei que eu já falei isso já 20 vezes nessa conversa, mas isso faz eu ficar tão feliz escutando, especialmente essa parte, porque isso é um exemplo perfeito do poder de patinando. Crianças que estão numa situação difícil, aí eles têm um esporte, uma arte, um jeito de expressar que usa o corpo inteiro. Porque muitas vezes depressão é na mente, mas também é no corpo. A gente fica parado aqui, triste, olhando o mundo assim, mas quando a gente usa o patins, do jeito que a gente está movendo e usando, também te dá um confidence, sabe? Ex- De poder fazer coisas. Eu acho que isso também vai ajudar as crianças com a mente deles também, para enfrentar o mundo. Com toda certeza. Tem uma criança em específico, ele se chama. Qual que é o nome dele? É que é tanta criança que eu acabo esquecendo. É o Natan. O Natan, ele é uma criança de 8 anos. E ele tem, assim, uma raiva nos olhos, assim, um ódio tão grande em fazer as manobras. Ele vai assim, ó, eu vou fazer essa manobra agora. E ele vai que nem um louco pra fazer a manobra. Ele cai, se machuca, levanta. E eu vejo tanta, assim, garra nele. Eu acredito muito no Natan, sabe? Porque, cara, como é que ele tem tanta coragem de fazer coisas que, tipo, não era pra ele estar fazendo agora, sabe? É, Então, além do que você falou, assim, ó, é surreal. Todo dia eles estão na pista. Eles moram bem na frente, eles conseguem ver a pista da casa deles, sabe? o E, sonho é esse. cara, é muito massa. Ah, eu E, adorei tipo, isso aqui. sabe o que é o bacana também? O quê? As crianças que têm um poder aquisitivo maior, as famílias, essas crianças que, tipo, não têm essa realidade, elas estão começando a se conectar com essas crianças que têm uma realidade mais difícil e, tipo, se juntar, ser amigos e começar a entender essas crianças também, sabe? Porque Isso antes, também é muito bom. sim, antes, tipo, era algo muito mais difícil, assim, sabe? Eram as crianças dessa realidade difícil e só elas. Mas agora outras famílias, outras crianças com uma realidade completamente diferente estão se juntando com essas crianças e tá formando um vínculo muito forte de amizade, sabe? Então eles não estão só na pista da Abrel, na pista da casa deles. Estão agora com pessoas em outras realidades. E isso vai ampliando assim muitos horizontes deles, sabe? Isso é muito bom. Uma outra razão para patinar. Exato. Tem tantas razões. Eu posso até fazer um livro sobre isso. 100 razões para patinar. Outro projeto para criar. Mais projeto. Antes de eu morrer, eu tenho que terminar isso aí.
E também, quando eu faço um filme, eu vou ter que fazer um filme sobre patinando. Isso é uma Sim, coisa que vai ter que chegar em um ponto. com certeza. Ok, Tem como é que pessoas podem apoiar você e as suas coisas? da minha carreira como patinadora ou das crianças? Só da minha carreira. Da sua carreira? Porque as crianças a gente já botou, isso já falou o Sim. nome da página, né? Ok. Então, cara, me apoiar no Instagram, assim, ó, um simples like, uma simples curtida, um simples comentário com um feedback, com assim, ó, olha, Nick, eu acho que você pode melhorar nessa tal coisa aqui nesse vídeo. Então, as pessoas estarem comigo nas redes sociais, estarem me apoiando nesse sentido, de deixar um like, deixar um comentário, deixar um compartilhamento, é uma forma incrível de me apoiar. Porque muitas das vezes a gente faz, por exemplo, publicidades com uma marca importante e, tipo, esse vídeo especificamente dessa marca que eu tô fazendo propaganda precisa ter um nível de engajamento grande para essa marca poder me apoiar de novo. Então vocês podem com certeza me apoiar dessa maneira, deixando um simples like, conversando comigo. Eu acho que essa é a melhor maneira de apoiar eu como atleta que trabalha com as redes sociais, sabe? Perfeito. E a última pergunta, porque eu acho que posso falar com você por horas, Sim, mas aqui não tem pressa. ok, e a gente vai falar mais, porque eu já estou pensando em projetos que eu quero fazer lá em Brasil, então eu vou ter que ter outras ligações com você, talvez não na entrevista, a gente tem que falar mais, porque a minha cabeça já está pensando muito, eu já estou escrevendo aqui ideias, quando você está falando aí, eu estava escrevendo aqui ideias para coisas que eu quero fazer. A minha mente está pensando muito. Mas aqui, olha, se tem uma pessoa, talvez uma criança, algum lugar que está escutando isso aqui, que está sentindo perdido, perdida, e está precisando de uma coisa para sentir parte desse mundo, a mesma coisa que patinando fez para você. Mas vamos supor se essa pessoa não quer patinar, ela está procurando por alguma coisa. O que você fala para ela? Para a pessoa que está se sentindo perdida, para a pessoa que está tendo aquela anxiety que você tinha. Que conselho que você tem, em geral, para uma pessoa que necessita de, sei lá, sabe, de achar aquela expressão deles? Cara, que pergunta filosófica intensa. Muito, muito importante essa pergunta. Tipo, é primeiro, como eu falei, saber quem você é. Esse é o princípio de tudo. É tipo assim, pô, eu tô passando por uma situação muito difícil. Mas quem eu sou? Eu sou a Nicole, tá, tudo bem. E acreditar em fazer algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de patinar. Se você gosta, por exemplo, de dançar, de fazer, de tocar um instrumento musical, começa com isso que você gosta. Eu acho que os hobbies que a gente pratica é uma boa forma da gente se encontrar novamente, sabe? Tipo assim, dentro da patinação, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a Nicole, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as minhas vantagens, minhas qualidades. Então, eu acredito que você encontrar um hobby que você gosta, algo que você gosta muito, por exemplo, tocar um instrumento, essas coisas, e você começar a praticar isso, você vai começar a saber quem você é, você vai começar a saber quais são os seus defeitos, quais são suas dificuldades e se encontrar novamente. Eu acredito que tem muitos mais conselhos, porque é uma pergunta muito abrangente. Dá para dar milhares de conselhos nesse sentido. Mas acho que essa é uma boa forma de começar, sabe? A pessoa que está se sentindo perdida, é claro, procurar ajuda, se está precisando realmente. E, tipo, encontrar algo que você gosta. É, tipo, saber qual que é o seu objetivo de vida. Esquece profissão, esquece dinheiro, esquece tudo isso. Foca só no teu bem-estar, sabe? O que vai me fazer feliz? Esquece essa estrutura da sociedade. Vamos só focar em mim. Tá, patinar é o que vai me fazer feliz. Então, começa a patinar, cara. Começa a fazer um hobby que você gosta. Aí você vai começar a se encontrar. E aí acho que a vida vai fluir. E como eu falei, tem muitos mais conselhos, mas esse eu acho que é um dos pontos. Ok. Primeira coisa, adorei esse ponto. Vou me dar um outro conselho. Dá conselho para meninas jovens em Brasil. Vamos supor, Cara, para uma menina que era que nem você 5 anos atrás. é tipo acreditar no processo. Porque quando a gente é muito novas, por exemplo, 10, 11 anos, eu ainda sou muito nova, mas tipo, mais novinha ainda, criança mesmo, a gente é muito sonhador, sabe? Só que às vezes a gente Hum. acha que esse sonho tá muito distante. Então, pra você, menina que está vendo isso, saiba que todos os seus sonhos são possíveis, porque se você ver meu Instagram, desde a minha primeira postagem, eu comecei
fazendo um simples grind, um soul grind roubadinho, um pé e depois o outro. E foi aí que tudo começou. Então, se você olhar minhas postagens, você vai ver que tudo tem processo. A vida não tem atalho. Porque eu sei que, tipo, nós que somos jovens, adolescentes, a gente, tipo, quero fazer a vida agora, quero, tipo, tudo pra agora, sabe? Não, às vezes a gente não tem paciência de esperar o processo pra tal coisa acontecer. Só que o patins, pra mim, foi algo muito natural e foi acontecendo de uma forma gradual, de uma forma lenta, assim, tipo, ano por ano. Só que eu não pensei nisso. Eu simplesmente estava curtindo as minhas manobras. E o que eu alcancei agora, o meu nível de patinação, a minha carreira, foi algo muito natural. Então, eu simplesmente focava em mim, focava só em me divertir e as coisas fluíam. Então, a vida não tem atalho. Você, menina que é ansiosa, que quer a vida para agora, cara, curte o processo, curte a vida, curte fazer o que você gosta, suas manobras agora com calma, aprecie o processo, não se compara com os outros, porque a vida não existe essa competição que as pessoas acham. Então é você por você, a competição é contigo, é você se superar, sabe? Acho que esse é o ponto. Eu adoro o jeito que você pensa. Eu Obrigada. adoro. A gente vai ter que falar muito, muito mais. Isso daqui já está indo já melhor que eu pensei que ia ser. Não, você tem uma muito boa cabeça assim. Os seus pais são assim também? Eles são com motivação assim também? Onde que você aprendeu a falar tão bom assim e ser pensando do jeito que você pensa? Cara, eu acho que a própria patinação me trouxe isso. Porque a minha família, ela sempre foi uma família mais tímida e fechada. A gente nunca foi tipo de, pô, você aqui, meu amigo, bora visitar minha casa, bora tomar um café. A gente sempre foi uma família mais fechada entre a gente. Então eu era uma criança que não saía muito de casa, ficava brincando assim com as minhas coisinhas, com as minhas bonecas, dentro do meu quarto. Eu nunca fui de ficar brincando na rua. Então a minha família sempre me deu muita instrução assim, ó, foi perfeito. Só que a gente só descobriu o que é se relacionar com as pessoas, o que é a comunicação, quando a gente entrou no mundo da patinação. Eu lembro que teve uma vez que teve uma mini festa de patins à noite em uma pista, que tava tendo churrasco, todo mundo reunido, famílias sorrindo, brincando, e a gente decidiu ir pela primeira vez nessa mini festa. E daí a gente ficou perplexo, ficou assustados o quanto, tipo, pô, isso aqui é uma família. Não é só família de sangue, é família de amigos. Isso tudo o Patins pode proporcionar. Então, o Patins me proporcionou tudo isso que eu penso, a minha forma de pensar. O Patins me mudou completamente. Se eu falasse com você agora, quando eu tinha 10 anos, quando eu não patinava, eu ia ser uma menina, tipo, tímida, fechada, não ia saber o que falar, não teria opiniões próprias. Então, o patins me trouxe realidades diferentes. Eu comecei a me relacionar com pessoas diferentes, com pessoas ruins, com pessoas boas. Fui tendo experiências boas, tendo experiências ruins. Então, eu fui amadurecendo de uma forma com que as pessoas me proporcionassem isso dentro da patinação. Então, eu só sou quem eu sou agora por causa da patinação, sabe? Então, a minha família agora, a gente é muito mais, tipo, brincalhão, muito mais abertos por causa da patinação. Então, a patinação, ela não traz só manobras, ela traz sentimento, traz família, cara, ela traz tudo. É algo muito, tem muita mais coisa por trás disso, sabe? Você é a embaixadora de Patinando para o Brasil. Obrigada. Não, do jeito que você pensa e do jeito que você explica, é um jeito de comunicar que talvez é normal para você, mas não é normal para patinadores. Sim. Porque Cara, tem muitos patinadores que fazem boas manobras, mas não todo mundo pode comunicar assim. Isso é especial, viu? Na só que verdade. eu digo que foi, tipo, de muita prática, de muito sofrimento pra eu chegar nesse ponto, porque o meu amigo Felipe Zambardino, ele sempre foi um ótimo comunicador. Ele é muito comunicador, sempre fez vídeo pra internet. Então eu aprendi a me comunicar, em falar com a internet, em falar, tipo assim, com a câmera na minha cara, por causa dele. Ele me ensinou tudo sobre isso também. Então foi muito treino, muitas falas errando toda hora, sabe? Então, tipo, a forma com que eu me comunico agora com o meu público, nos meus stories, assim, tipo assim, bom dia, galera, acabei de acordar, tipo,
foi algo assim de muito treino e agora se tornou algo natural. Então, tipo, até isso eu tive que treinar. E agora se tornou algo natural da minha personalidade, sabe? Eu sofria muito com isso. Por exemplo, se eu fizesse agora um podcast com você, eu estaria, tipo, me tremendo aqui em estar falando contigo, porque eu não tinha esse psicológico, sabe? Isso também é uma boa prova que a gente, a identidade de quem que a gente é, pode trocar. E de vez em quando a gente tem uma mal prática de pensando que um jeito que eu sou agora é quem que eu sou para sempre. Vamos supor, eu sou reservada. Eu sou muito quieta. Então isso é quem que eu sou. Não, isso é como que você é, não quem que você é. Sabe? Então que nem você pode estar cansada, mas você não é uma pessoa cansada, entende? Então você pode sentir fechada quando você era mais jovem, mas isso não era quem que você é permanente, entende? Então essa prova que você deu aí é uma coisa que eu quero que o povo que está vendo essa entrevista pensar sobre isso. Porque é muito fácil para ver isso em outras pessoas. Mas vamos pensar em nós mesmos, talvez tenha alguma limitação que a gente tem, que a gente já pensa que não é possível. Eu não sou isso não. Eu não sou isso aqui. Eu não sou criativo. Eu não sou pessoa de business. Eu não sei fazer dinheiro. Eu não gosto disso aqui. Eu sou gordo. Ou eu sou magra. A gente tem essa limitação. Não, isso é só uma coisa temporária. Sabe? Eu não era um snowboarder até eu comecei snowboarding. Aí eu fui, ano passado, fui 80 dias, que nem um maluco, e agora é quem que é parte de quem que eu sou. Sabe? Agora eu já estou dentro daquele mundo. Então, eu quero que pessoas vendo isso aqui, se eles já estão nesse ponto da entrevista, para pensar em o que mais que a gente pode ser que a gente acha que não pode. Sabe? Mesmo dentro de skating, talvez a gente só faz street, mas não quer fazer urbano. Ou só faz urbano, não quer fazer street. Ou não quer fazer o vert. Tem tantas pessoas que nem tocam o vert, sabe? Assim, mas quem sabe, talvez vai adorar. Porque a gente, de vez em quando, tem prática de ficar colado numa identificação, sabe? E é importante para saber que nós somos fluid, tudo pode trocar. Ninguém é um astronauta até vai para até vai para cima, sabe? Quando você faz, você faz. E é muito interessante para ver como é que tudo vai mover para frente. Eu acho que patinando vai voltar a ser grande, eu acho que vai ser maior do que nunca. Porque eu acho que praticamente a parte de patinando urbano é mais melhor para uma pessoa comum do que usando skateboard só para andar de um lugar para outro. Yes. Entende? Sim. Para alguém aprender a fazer isso aqui e com patins, se eles não vão fazer manobra, essa parte é mais fácil para pegar pessoas do que uma pessoa que só vai fazer um skateboard mais ou menos. Eles têm muito mais risco de cair, sabe? Então, eu acho que crescendo esse mundo, também vai crescer a plateia de pessoas que vão ver as manobras, sabe? Porque não todo mundo que vai ver um jogo de futebol joga futebol. Talvez jogou uma vez na escola, ou joga daqui para lá, mas não todo mundo é jogador que vai ver o esporte. Tem pessoas que gostam de ver o esporte só porque gostam de ver. Perfeito. Eu tô muito optimist. Como me fala isso em português? Optimistic? Otimista. Eu estou muito otimista para o futuro do nosso esporte, da nossa arte, da cultura. Eu também estou otimista para o Brasil. E eu quero voltar para lá mais e me conectar mais com a cultura lá, ver como é que eu posso ajudar. Porque também tem muitas histórias de pessoas que a gente pode mostrar, sabe? Crescer esses brands, esses influencers. E também essa coisa que está fazendo com as crianças, de donating as partes para eles, é uma coisa que também eu acho que precisa muito no esporte, sabe? Ajudando aquela missão que você tem aí e também ensinando outros patinadores em outras cidades como fazer uma coisa assim para as favelas deles, sabe? Nos outros países. Porque, que coisa boa. Que coisa boa. Eu acho que tem muitos talentos aí que, tipo, pra ser descoberto, sabe? Tipo, as crianças tipo, eu comecei a ajudar junto com a Go Roller, tem muito talento. E eu nunca ia descobrir isso, sabe? Então,
a gente começar a ter esse foco, a gente vai descobrir muitos talentos por aí, cara. Aí, quem sabe, talvez uma dessas crianças não vão só ser um patinador profissional, mas talvez por causa de patinando, eles vão aprender a fazer uma outra coisa. Que a gente falou, Exato. um maker, um fotógrafo, uma coisa assim, um desenhador, aí eles vão arrasar com vida. Melhor do que indo para uma universidade, uma coisa assim, sabe? Porque também mostra para eles, quem se falou, a fazer amizades com pessoas diferentes. E o mundo profissional é tudo sobre relacionamentos, sabe? Então, se você não conhece alguém, você não pode pegar o trabalho. Mas talvez vocês podem conhecer as pessoas pelo mundo de patinando. O sabe? mundo está cheio de oportunidades. Muitas oportunidades. Genial. Sensacional. Eu adoro falando com você. Eu acho que isso aqui é um começo de uma amizade aqui. Eu quero apoiar a sua missão e a turma lá de Brasil. Na verdade, a gente pode falar por horas, mas eu tenho que filmar uma coisa aqui hoje pela noite. Mas eu estou muito feliz que a gente falou isso aqui. A gente vai falar mais vezes. Muito obrigado por vindo aqui pela entrevista, por dar o seu tempo e para fazendo o que você faz para o esporte. Você está fazendo muita boa coisa lá. Mesmo. Muito obrigada. Tocando vidas, inspirando também. Especialmente, você é muito boa. Você não só tem um bom coração, mas você está arrasando com seus truques aí, viu? Eu tô vendo, não tem muitas meninas que são boas assim. A minha agora tem novas que estão chegando, mas você tem talento em frente da câmera de falando e de arrasando com patins. Eu acho que você é uma estrela que está fazendo agora, viu? Eu já posso ver. É impossível não para ver. Quando Muito você falou obrigada. que ia estar num commercial para Gucci, eu falo, eu tô com surpresa que você já não tem. Porque parece que é uma coisa que você vai ter. Sensacional, obrigada aí pela oportunidade. E, cara, o Brasil aqui, ó, tá cheio de pessoas incríveis. A Ana Júlia, tipo, muitos patinadores incríveis. Agora tá, tipo, sensacional. E obrigada aí pela oportunidade. Cara, foi muito massa conversar. E, tipo, eu digo que agora eu consegui ser ainda mais eu mesma, sabe? Tipo, eu acho que foi a primeira entrevista, a primeira transmissão que eu fiz com alguém que eu realmente me soltei, tipo, de verdade. Porque tudo foi um processo, como eu falei pra ti. Tipo, eu vou melhorando cada vez mais. Então eu tô me transformando. E esse podcast que a gente fez foi o início pra eu ser ainda melhor para as próximas entrevistas, para os próximos podcasts que eu vou fazer com mais pessoas. E aí vai. Muito obrigada pela oportunidade. Não foi só bom por eu conversar aqui contigo também, mas foi muito bom pra eu evoluir como pessoa, porque, tipo, a gente tem desafios internos também, né, que a gente vai batalhando. Então isso pra mim foi um grande desafio que, tipo, cara, tô muito feliz. Não, você arrasou, por isso que eu tô te dando tanto elogio aí do jeito que você fala, porque você tem uma boa mente pra isso. Você vai ser uma pessoa que vai falar com plateias. Eu já posso Gratidão. Tá arrasando aí, viu, Nicole? Prazer te conhecer e feliz aniversário aí, tarde. E dá um alô pros seus pais aí, fala pra eles que eu falei muito obrigado por deixando você patinar, porque agora o nosso esporte vai crescer, sabe? Por causa de você. Então, muito obrigada aí pelo carinho, pela oportunidade. Cara, só agradecer. Vamos ter, só coisas boas no mundo da patinação. Tamo junto. E vamos continuar falando, viu? A gente tem mais coisas pra fazer. Fechou.